Então, se você pensa guardar os 10 mandamentos para ser salvo, você está errado. Você está tentando o impossível. Porque a salvação não é pelas obras. A gente não guarda os 10 mandamentos para ser salvo. E somos salvos. Você é salvo para guardar os mandamentos. É uma coisa muito diferente. Parece simples, mas não é. Então, quem aceita Cristo como Salvador pessoal e se entrega a Ele, não mata. Por que eu não mato? Porque eu quero ser... Não, porque eu aprendi com Jesus Cristo a amar o próximo. Eu não roubo. Eu não tiro dos outros o que é dos outros. Você está entendendo? Então, a prática da lei, ela se cumpre porque Cristo foi entronizado. Aí essa obediência tem valor. Mas em Gálatas, lá na igreja da Galácia, eles estavam pregando um outro evangelho, diz Paulo. Vocês estão seguindo um outro evangelho, que não foi o que eu ensinei para vocês. Vocês estão ensinando que a pessoa tem que praticar a lei para ser salvo. E isso é salvação pelas obras. Então é isso que Paulo está dizendo aí. E Ana? Eu fico muito confusa quando eu ouço o senhor dizer assim, deixa a Bíblia se interpretar por si só. Vamos voltar lá no primeiro exemplo de Paulo e Tiago, né? São antagônicos o que está dizendo lá naqueles 2 versículos, né? Se eu for deixar a Bíblia ser interpretada por si só, como é que vai ficar minha cabeça? Uma coisa fala que não existe fé sem obra e o outro fala que você precisa da obra para ter fé. Mais ou menos isso. Então, eu fico muito confusa com isso. Eu acho que essas interpretações, assim, a meu ver, naquele primeiro exemplo, necessita de alguém para poder fazer essa interpretação. E aí me vem uma dúvida maior ainda. Nós dois seres pensantes, podemos interpretar um versículo de formas diferentes. E aí? Quem está certo? Eu ou você? Ok. Nós não tivemos tempo aqui, mas eu simplesmente dei um lampejo no assunto. Para nós chegarmos às conclusões que a Bíblia quer que nós cheguemos, a gente tem que pegar Romanos 3, 28, ir lá para a carta de Romanos, para o capítulo 3, ler o capítulo 3 e depois ler o livro de Romanos. Aí você entendeu o que Paulo quis dizer. Porque veja, se em Romanos 3, 23, Paulo está dizendo que a obra não tem valor, por que é que em Efésios 2, 10, Paulo diz assim, Efésios 2, 10, nós fomos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Você entendeu? Então, aquilo que Paulo aparenta estar dizendo, nós temos que olhar para o que o autor diz no livro como um todo. Então, isso é olhar para o contexto imediato, depois para o contexto amplo. Então, se a Bíblia não ensina, então, e Paulo parece estar ensinando, então ele não está ensinando de fato. É só uma impressão que eu tive. E essa impressão se desfaz quando eu vou para o texto. Então, qualquer pessoa que lê a carta de Romanos, e depois o que Paulo escreveu sobre obras também, ele vai concluir que Paulo está dando uma ênfase naquele verso contra a salvação pelas obras, e não que a obra não seja importante. Tiago, por outro lado, que escreveu uma carta só, e você quando lê os 5 capítulos do livro de Tiago, você vai perceber que Tiago não está falando contra a fé. Ele também prega a favor da fé. Ele só está enfatizando de que se você tem fé, ela vai ser evidenciada na prática das boas obras. Então, o que Tiago busca é uma coisa, o que Paulo busca é outra, mas elas não são antagônicas. E eu só posso concluir isso quando eu analiso o texto dentro do seu contexto, em Romanos e em Tiago. Então, é por isso que, de fato, existem textos que são necessários um aprofundamento. Agora, sem esse aprofundamento, eu posso ficar com uma visão parcial e achar que há conflitos. Mas quando eu vou para o texto, eu descubro que não há. Como eu dei um exemplo para você. Se Paulo está dizendo que a obra não tem valor, por que ele disse em Efésios 2,10 que nós somos criados para boas obras? Bom, então ele está querendo dizer outra coisa em algum lugar. É assim que a gente vai chegando a um consenso da Bíblia. Tá? Mas é um exercício, viu, Ana? É verdade, é um exercício. É.
Mas é que Jesus falou, né? Jesus falou assim, nós temos que procurar investigar a Bíblia como alguém busca um tesouro na terra. Não é superficialmente que você acha o ouro. Você tem que cavar a fundo, né? O mineiro, ele cava, ele cava, ele cava, até achar a pérola preciosa. Nós temos que fazer o mesmo. Então, a gente não pode se contentar com a leitura superficial da Bíblia. Sabe qual é o nosso grande problema da humanidade em geral? Você, por exemplo, gastou 4 anos numa faculdade de psicologia? 5 anos. Você é uma psicóloga, entende os ramos da psicologia. Aí você é um promotor de justiça. Quantos anos no direito? 4, 5 anos, certo? Você também é um advogado.